Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, minha família de podcast, tudo bem com vocês? Como eu costumo dizer, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sei lá que hora que vocês costumam ouvir o Alma de Poeta, então eu já deixo aqui o meu saravá atemporal para vocês. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu já recebi mensagens de pessoas que ouvem o podcast na academia, fazendo caminhada antes de dormir, lavando louça, dentro do carro, dentro do ônibus. Esses dias eu dei muita risada. Eu recebi uma mensagem de uma moça que também é umbandista, e ela disse assim: Nossa, Evandro, depois que eu conheci o seu podcast, as minhas faxinas se tornaram muito mais agradáveis. Eu achei muito engraçado o jeito que ela escreveu. E eu fico muito grato porque, de uma certa maneira, vocês estão permitindo que o Alma de Poeta faça parte do dia a dia de vocês, né? É maravilhoso isso. Gratidão a todos vocês pelo carinho. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista. E nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias de um preto velho. Hoje, como vocês perceberam, eu estou muito feliz. Feliz porque eu estou recebendo aqui no podcast a visita virtual de um irmão de fé. Eu digo visita virtual porque, enquanto eu estou aqui em São Paulo, na capital, o Leonardo está lá na cidade dele, em Ribeirão Preto. Se eu não me engano, eu acho que deve dar mais ou menos uns 300 quilômetros de distância, né, Léo? Mas enfim, essas são as facilidades que a tecnologia nos proporciona, né? Encurtando distâncias. E para vocês que não aguentam mais ouvir a minha voz, eu tenho uma boa notícia. Hoje eu vou ficar mais quietinho, aqui no meu canto, ouvindo, aprendendo, perguntando. Porque como diz aquele ditado, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? E eu, como sou o burro que sabe menos, vai ouvir a experiência do burro que sabe mais. Mas brincadeiras à parte, Léo, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast. Saiba que eu me sinto muito honrado com a sua visita, com a sua participação aqui nesse episódio. Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como você diz, né, Evandro? É uma honra enorme estar participando do podcast com você. E desde a primeira vez que nós conversamos, eu sentia que um momento assim poderia chegar e eu estou muito feliz que esse momento chegou e eu estou ansioso para conversar um pouquinho, para falar um pouquinho sobre Umbanda, para levar um pouco de conhecimento para todo mundo. Legal, Léo. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, fala aí para o pessoal quem é o Leonardo na fila do pão. Quem é o Leonardo na fila do pão? Bom, Leonardo é um jovem, eu tenho 35 anos, eu moro em Ribeirão Preto, sempre morei em Ribeirão Preto, e eu estou há mais de 10 anos nessa religião linda que é a Umbanda. Comecei logo cedo, né, com meus 23 anos, mais ou menos, e desde então, cada vez mais apaixonado. E moro aqui com um gato, um pudim. E é isso, esse é o Leonardo, é simples e eu sou esse. Legal, Leonardo. Você disse que está na Umbanda há mais de 10 anos, né? Fala para mim, o que trouxe você até a Umbanda? Como que foi essa sua trajetória, essa sua busca espiritual até você desembarcar nesse porto chamado Umbanda? Olha, Evandro, foi uma busca espiritual assim desde a adolescência. Cresci numa família católica, fui batizado, fui crismado, primeira comunhão. E minha caminhada foi com a minha família indo à igreja sempre aos domingos. Mas em um determinado momento da minha adolescência eu meio que me afastei da espiritualidade, me distanciei. E nesse momento eu fui viver minha vida, né? E aos poucos eu fui conhecendo pessoas que foram me ajudando e eu conheci na época uma pessoa que foi minha esposa, inclusive. Hoje eu sou divorciado, mas eu comecei a namorá-la. E a família dela é espírita. O tio dela seguia uma doutrina mais kardecista e ele sempre tinha um pezinho na Umbanda. Né? Então, ao mesmo tempo que na semana ele fazia algumas mesas brancas, né, algumas sessões de mesa branca para a espiritualidade kardecista, ele também fazia uma vez por semana uma gira num congá simples que ele tem. Até hoje ele faz algumas giras nesse congá simples, mas era sempre fechado para a família e para amigos da família. E ali eu fui ajudando, né? Vou ajudar como Cambone, vou ajudar como posso. E você sabe que Cambone, uma hora ele começa
a absorver essas energias e vai entendendo o que é espiritualidade. Eu acho que a partir do momento que você vai entendendo a espiritualidade, você vai se apaixonando nesse sentido, porque as coisas fazem sentido para você. E o que aconteceu é que, a partir de algumas sessões, né, alguns meses que eu comecei a trabalhar como Cambone, o meu corpo já reagia às vibrações das entidades. Vai ter gira de caboclo, eu parecia que passava o dia todo com as energias de caboclo perto de mim. Eu não sabia que era energia de caboclo, mas eu sentia uma energia mais rígida, mais austera, mais imponente. Quando era gira de preto velho, era uma energia bem suave, bem sutil. Parecia que era uma energia que vinha dos pés para a cabeça, ao invés do caboclo, que era da cabeça para os pés, né? E gira de baiano, ia acontecendo assim, e até que um momento eu estava como Cambone, e a entidade da casa, que era o caboclo Serra Negra, me chamou e me pediu licença e perguntou se eu queria começar a girar na Umbanda para ele, para a gente começar a trabalhar a minha mediunidade como trabalhador da casa. E daí foi questão de 3 semanas, eu comecei a incorporar as primeiras entidades que não falavam, que não davam nome. Isso, acho que para o médium iniciante começa a minar um pouco a fé, né? A entidade não fala, só vem, eu recebo uma energia, eu giro, eu faço alguma coisa, mas eu não sei o que é. E será que sou eu? Será que é realmente uma entidade? E essas dúvidas começavam assim, mas a partir do momento que você dá um passo à frente, como eu digo sempre, né? Você primeiro dá o passo, depois Deus põe o chão. Você dá o passo, aquele salto de fé, e fala assim, eu vou continuar e vou ver até onde vai. As entidades começaram a se mostrar cada vez mais fortes na minha consciência, cada vez mais nítidas nos meus pensamentos. E isso fez com que, num prazo de poucas semanas, eu já conseguisse me comunicar mais com elas no meu dia a dia, não só incorporado no terreiro. E essa dúvida que você falou que teve, né, na verdade é uma dúvida muito comum, né? As pessoas que começam a receber essa irradiação, porque tem uma coisa que é muito fácil, é de você receber aquela vibração que faz o seu corpo estremecer, que faz você... quando eu estava fazendo o desenvolvimento mediúnico, as pessoas brincavam que eu ficava estribuchando, né? Porque vem aquela irradiação da entidade, aquela incorporação, mas no começo é só essa sensação física. E só depois, com o tempo, que vem a parte mais difícil, que é justamente você começar a receber as informações dentro da sua mente, e daí vem aquela desconfiança, né? Será que esse pensamento é meu? Será que esse pensamento não é? Eu tenho medo de estar mistificando, eu tenho medo de repente, estar me colocando à frente das entidades. As pessoas que tentam trabalhar a mediunidade assim de uma maneira honesta, de uma maneira séria, elas se preocupam muito com isso, né? Você tem razão, Eduardo. Tem uma coisa muito importante que é o seguinte, a espiritualidade, ela seguiu momentos em que uma mediunidade inconsciente era necessária. Hoje, uma mediunidade inconsciente é raríssima de você ter. Você tem um semiconsciente ou um totalmente consciente. O que é isso, né? Antigamente, para as pessoas provarem ou para que as pessoas acreditassem na espiritualidade, a própria espiritualidade, ela se valia de médiuns que perdiam a sua consciência, não lembravam daquilo que acontecesse, e essas entidades, esses espíritos de luz que incorporavam nesses médiuns, eles geralmente tinham um conhecimento muito grande do mundo que era daquela época, com conhecimentos linguísticos, conhecimentos, às vezes, físicos, que aquele médium não tinha. Então, o fato do médium ser inconsciente e não saber do que se trata daquilo que a entidade falou, e a entidade desenvolver uma conversa em inglês, em japonês, em outra língua que seja, fazia com que, naquele momento, as pessoas entendessem que aquilo era real. Eu penso assim, que essa fase de inconsciência, ela foi até necessária, né, Léo? Porque, naquele momento, a Umbanda, pelo fato de ser uma manifestação, ser uma religião, uma ritualística muito nova, havia a necessidade da espiritualidade ter um certo grau de liberdade para passar os conceitos da melhor forma possível, né? Exatamente. Eram aqueles médiuns que às vezes faziam aqueles fenômenos de teletransporte, de materialização. No candomblé mesmo não tinha tanto isso, né? Mas era mais nos primeiros eventos mediúnicos que tinham de incorporação. Não só no candomblé, poderiam ser no Kardec, poderiam ser na Umbanda, mas a espiritualidade utilizou dessas várias religiões que tinham médiuns de incorporação
para evidenciar esses fenômenos que eram da incorporação, que eram espirituais, né? Que tanto a materialização, o teletransporte e outras coisas. Mas hoje não se faz necessário, porque a fé nossa hoje é diferente, o momento que nós vivemos é diferente. Então, acho que não é mais um momento de comprovação, é um momento de aceitação. E esse momento de aceitação faz com que os médiuns hoje não precisem ser inconscientes. Eu acho que o médium que fala assim, eu sou inconsciente, é um médium que realmente é um em 1 milhão, vamos supor. Não estou dizendo que ele não seja, mas é muito mais comum você ver o médium semi-consciente ou consciente. Mas como que funciona também, né? Eu sou um médium que eu posso falar que eu sou semi-consciente. Enquanto eu estou incorporado, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quais são as minhas ações, eu sei que não são meus pensamentos, não são minhas falas. A partir do momento que a entidade se afasta, né, desacopla, e eu passo alguns minutos, eu não lembro mais das coisas que aconteceram ali, eu só vou lembrar se eu realmente forçar a minha memória. É essa sensação que eu tenho. Eu quero lembrar, eu forço minha memória, eu vou lembrar. Mas é uma coisa que eu, particularmente, não me forço, porque às vezes não tem porquê, né? Eu forçar a lembrar alguma coisa que é do atendimento da vida de uma outra pessoa. Eu lembro que você estava falando, né? Teve até uma vez, eu não lembro se eu já comentei isso no podcast em algum momento. Logo no finalzinho do meu desenvolvimento mediúnico, eu estava todo feliz, né? Aí eu cheguei pro pai Antônio e falei assim, nossa, pai Antônio, eu acho que eu sou médium inconsciente, porque eu não lembro das coisas que falaram, eu não me recordo direito e tal. Aí o pai Antônio chegou para mim e falou assim, filho, você não é médium inconsciente não, você é médium sem vergonha. Então, mas como assim, pai Antônio? Daí é verdade, filho, porque você não se lembra, porque você não fica prestando atenção na hora que eu estou falando, na hora que as outras entidades estão falando, você está com o seu pensamento voltado para um lado, para o outro, está divagando. Aí é lógico que você não vai lembrar de uma coisa que eu estou falando que a sua mente não está atenta, né? Que você não está focado naquilo, né? Porque é engraçado, né, Léo? Eu não sei se acontece com você, mas assim, quando a entidade chega, ela começa a falar, e assim, a minha revelia, né? Então, ela vai falando, e mesmo que eu desvie o meu pensamento, eu comece a me distrair com outras coisas, a mensagem continua sendo passada para a pessoa, né? Então é lógico que se eu não prestar atenção naquilo que a entidade está passando, eu não vou lembrar depois, né? É a mesma coisa de você estar assistindo um desenho intertido lá e outra pessoa está falando com você não vai registrar nada do que foi falado, né? Eu não sei se essa é uma experiência similar com essa semiconsciência que você trabalha. É mais ou menos isso, Evandro. Imagina que você está no carro, né? E enquanto você está dirigindo o carro, você está sob o controle do veículo, que é o seu corpo. Mas a partir do momento que você para o carro e fala assim para a entidade que está no banco do lado, fala assim, você dirige para mim que eu estou cansado, ou dirige para mim porque esse caminho você sabe melhor que eu, e você vai para o banco do passageiro, você vai continuar olhando para a janela, você vai continuar pensando na sua vida, mas o caminho ele é trilhado e o carro é dirigido pela entidade, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Você pode ter até a sua consciência, os seus pensamentos voltados a outra coisa, mas o foco em si é a entidade que ela continua controlando esse veículo ao longo do caminho. E eu acho bacana, Léo, que essa parte da consciência do médium é muito importante, né? Porque o médium é o que mais aprende com os aconselhamentos que a entidade, que a espiritualidade está passando, né? Então, tudo que a espiritualidade está passando para as pessoas serve primeiro para o médium, né? O médium ele é o maior beneficiado com essas orientações. Se nós formos pensar, né, não é egoísmo falar que a missão de um médium é evoluir a sua espiritualidade. Você pode perguntar para vários médiuns qual que é o objetivo e a missão de um médium. Alguns vão falar assim, é praticar a caridade, outros vão falar que é levar a palavra das entidades para as pessoas. O fato é que o objetivo principal do médium, sem arrogância nenhuma falar, é a evolução própria. O médium tem que evoluir enquanto pessoa. E quem dá o atendimento não é o médium, é a entidade, né? Quem faz a caridade nesse momento é a entidade. O médium ele serve de instrumento. E ele tem que aprender com aquilo, com aquela caridade. Então, muitas vezes, alguma história ou algum atendimento que possa permanecer na minha cabeça, que eu tenho alguns que ficam até hoje, de mais de 5, 6 anos, que eu ainda lembro vividamente na minha memória, que a entidade estava fazendo o atendimento, é porque aquele atendimento, aquela história e aquilo que ele estava falando, serviu para mim, para o meu crescimento, para a minha evolução. E se eu tivesse inconsciente naquele momento, eu não teria agregado aquele ensinamento.
E a mesma coisa acontece com o Cambone, né? Como eu falei, acho que no áudio em alguns podcasts passados aí que você soltou para o pessoal, o Cambone ele é médium, só não está ainda se julgando apto a incorporar uma entidade, mas ele é médium, ele precisa aprender alguns ensinamentos. Então, não é à toa que ele está ao lado da entidade, auxiliando no atendimento, para escutar às vezes que o problema daquela outra pessoa é um problema que ele já passou em algum momento, e o ensinamento que aquela entidade passou para ele é um ensinamento que vai servir para ele também. Eu acho que todos os ensinamentos que ficam na nossa memória, tanto para o Cambone como para o médium, são ensinamentos que valem para nós, para a nossa evolução, que é o objetivo principal do médium. Legal. Ô, Léo, e me fala uma coisa. Você disse que você já estudou bastante a Umbanda Sagrada, a Umbanda Popular. Você disse que já teve até uma passagem, não sei se foi rápida ou não, pelo Candomblé. Como que foi essa sua experiência no Candomblé? Você pode falar pra gente alguma coisa a respeito dessa época que você viveu no Candomblé? Pegando um pouco na linha do tempo, né? De 2008 a 2012 foi quando eu comecei na Umbanda, assim, no primeiro terreiro, que é aquele terreiro familiar. Como esse terreiro ele tinha várias vertentes, tanto Kardec como a Umbanda, e a Umbanda estava começando, um dos médiuns da casa, uma tia de segundo grau, mãe de santo do Candomblé, uma casa aqui de Ribeirão. E ela ajudava, às vezes, em algumas giras, em alguns preceitos ou alguns fundamentos da casa, e convidava a gente para participar, às vezes, das giras do terreiro de Candomblé dela. Então, era essa mistura legal que tinha. Então, tanto nós entendendo algumas coisas na Umbanda e também entendendo algumas coisas no Candomblé, participando das giras com ela. Então, na Umbanda que eu participei lá com eles, não tinha tabaque, mas quando eu ia no terreiro de Candomblé, eram 3 atabaques, e o tempo todo tocando, era uma outra vibração, era uma outra energia. Então eu comecei a trabalhar junto lá, aprender os conceitos e os preceitos de Candomblé lá também. Mas foi uma passagem que eu não posso julgar uma passagem muito longa. O Candomblé foi uma passagem, assim, bem de uns 2 anos, assim, dessa forma, né? Um pouco lá, um pouco na Umbanda, não me doando totalmente para o Candomblé. Mas você nem chegou a fazer as obrigações do Candomblé, de raspagem, camarinha, nada disso? Não, eu não fiz. No caso, eu descobri no Candomblé meus orixás de cabeça no jogo do Búzio, mas eu não fiz. Mas aí eu fiz, obviamente, as oferendas para os meus orixás de cabeça na época, mas eu não raspei, não catulei, não fiz nada. E aí foi esse período que eu passei no Candomblé mesmo. Mais de entendimento, mais de consciência do que é o Candomblé, da onde que veio, como que é o culto aos orixás, como que é a irradiação daqueles orixás. Eu fui entender mais de Candomblé depois, viu, Evandro? Que foi mais ou menos assim, ó. Depois que eu saí desse terreiro, fui para outros terreiros, né? Em 2012 eu fui para um outro terreiro que era de Umbanda esotérica, onde inclusive conheci minha atual namorada, que já estou com ela há quase 10 anos aí também, né? E passei por essa Umbanda esotérica. Depois eu saí dessa Umbanda esotérica e fui para um terreiro de Umbanda popular, que aí acho que foi quando eu mais cresci na Umbanda mesmo, mais eu entendi de Umbanda, porque era uma Umbanda popular que tinha, assim, que eu passei mais tempo no terreiro, entendendo a corrente, a mãe de santo, né, a dirigente, era fenomenal. Mas teve um momento, um clique que me fez sair de lá, que foi quando começou o comércio da fé. Começou-se a comercializar a fé, cobrar a entrada de gira de esquerda, eu saí. Por mais que eu cresci aqui dentro, a caridade não é essa. Depois que eu saí desse terreiro, comecei a estudar a Umbanda Sagrada, porque foi um momento que eu falei assim, eu preciso tirar um momento sabático. Eu voltei a estudar para fazer minha segunda graduação, e eu não tinha mais como participar de giras de terreiro pelo tempo, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então, o pai Benedito, que é o preto velho que me acompanha, falou para mim assim, filho, afina sua viola, para depois, quando você terminar esse período, você tocar sua viola mais bonito. E foi o que eu fiz, né? Eu fui estudar. Então, aos sábados, num terreiro aqui perto de Umbanda Sagrada, fiz o primeiro ano de teologia da Umbanda Sagrada, e foi nesse ano que eu entendi mais de Candomblé. Porque na teologia da Umbanda Sagrada, eles estudam todas as vertentes ali, e como que vieram essas derivações dessas vertentes, como o Umbandomblé veio do Candomblé e etc. Então foi aí também que eu fui aprendendo um pouco mais, não dos rituais do Candomblé, mas sim, historicamente, como ele compartilhou na Umbanda, né? E no ano seguinte eu fiz o meu sacerdócio na Umbanda Sagrada.
E a partir daí eu já me julgava meio que pronto, né, para voltar a tocar minha viola, né? E foi quando eu voltei a trabalhar nos terreiros de Umbanda, né? Terminei minha faculdade, afinei minha viola e fui tocar nos terreiros, é isso aí. Ah, legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta um tanto quanto polêmica, que já deu pano para manga aqui no podcast, sabe? Alguns meses atrás eu entrevistei o Pai André de Oxaguian, né? E o Pai André de Oxaguian, ele tem uma visão muito própria dele, né? E na verdade, essa é a beleza da Umbanda, né? Porque ele tem a visão dele, eu tenho a minha, você tem a sua, e cada um, como você mesmo disse para mim, né? Cada um vivendo a sua verdade, né? Então eu quero saber qual é a sua verdade nesse aspecto. O que você acha dessa mistura de Umbanda e Candomblé, dos rituais? Você acha que Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé? Ou, de repente, você acha que é salutar essa mistura de ritualística de Umbanda com Candomblé? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Polêmico, hein, Evandro? Me jogou na fogueira, mas não tem problema, não. Eu tô muito firme com as minhas convicções nesse sentido. Eu vejo que toda experiência agregada à religião, ela é válida. A questão de cobranças de alguma coisa é o que me deixa um pouco pensativo, né? Porque se nós formos pensar, desde o tempo de Jesus, ele não guardava os sábados, ele pregava aos sábados, e os fariseus, não por isso, né, chegaram no ponto de crucificá-lo. Então, se nós formos pensar que uma religião, ela vai cobrar alguma coisa, que são os elementos que são feitos, os elementos necessários para uma feitura, e outra religião não vai cobrar, é muito particular. A gente tem que entender que é o seguinte: a Umbanda, ela veio para quê? Para ensinar as pessoas, os consulentes que estão ali necessitados, a fazer a magia acontecer por si só. Então, aquela mandinga, aquela mironga, aquele chá de ervas, aquele banho de ervas, ele é ensinado para a pessoa fazer por si só, não precisa de uma mão especial para fazer aquilo. O candomblé já parte por uma outra vertente. Você precisa da mão de um pai de santo que saiba fazer. E aí você acaba pagando, a maioria das vezes, pelos elementos que ele vai utilizar, e algumas casas, pelo que nós sabemos, pagam o Xangô dele, né? O meu Xangô quieta. O Xangô não vai fazer nada com o dinheiro, né? Mas, assim, eu não acho errado uma casa que se julga, uma casa que precisa daquilo ali, cobrar, às vezes, pelos elementos e usar aquilo exatamente para os elementos, mas eu não faria. Eu, na minha convicção, não sou uma pessoa que faria aquilo. Como eu já saí de um terreiro anteriormente por começar a cobrar entrada ou começar a cobrar algum atendimento, eu não acho certo isso. Eu acho que a pessoa... Vamos pensar assim, ó. Como eu vim do Kardec, eu penso assim, se o Kardec é um hospital, as pessoas vão lá para um tratamento a longo prazo. A Umbanda é um pronto-socorro, que as pessoas vão lá quando não sabe mais o que fazer da vida. Quando a pessoa está no desespero e você utiliza desse desespero para cobrar alguma coisa dessa pessoa, eu acho que é uma coisa muito errada. Se eu estivesse nesse ponto, nesse momento de desespero e precisasse de um atendimento, e eu fosse cobrado por esse atendimento, nesse meu desespero, eu me sentiria mal. Mas eu teria que pagar, porque eu estou necessitado daquilo. Então, eu não acho certo o comércio da fé, eu não gosto de comercializar a fé. Caso seja necessário fazer alguma coisa com elementos que precisam ser comprados, tudo bem da pessoa comprar e me trazer. Eu não preciso do dinheiro. Compra e me traz, eu faço. Com todo o coração, peito aberto. E também tem um outro ponto que a gente não pode esquecer, né? O médium, ele é um associado da casa. Ele pode estar ali na caridade dele, né? Mas ele é um associado da casa, e a casa às vezes precisa de algumas coisas que... Tem casas que cobram uma mensalidade de um médium, tem casas que não cobram. Tem casas que exigem a mensalidade, tem casas que falam assim, você não pode esse mês, meu filho? Tudo bem, o mês que você puder, você dá. Eu acho que quando você leva algo de uma forma leve, sem cobrança, é uma caridade pura, dá sem querer nada em troca nesse sentido. Então, esse é o meu posicionamento a cobranças de alguns procedimentos dentro de terreiros, de candomblé, de umbandomblé ou da própria umbanda. Isso você vê nos três. Acontece e, para mim, assim, não vai de acordo com os meus conceitos, das minhas crenças e meus planos de continuar numa umbanda que cobra o atendimento de um consulente. Sim, exatamente. Eu concordo plenamente com você, até porque a caridade é um dos princípios basilares que o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe, né? Segundo ele, a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, né?
Então, eu acho que Umbanda, que é Umbanda mesmo, deve se ater a esse princípio aí de oferecer a ajuda espiritual, né, sempre de forma gratuita, né, de forma caritativa. Eu penso até que, na verdade, a Umbanda ela não faz de graça. Você não faz de graça, você paga para fazer a caridade, né? Porque, na verdade, você participando aí como um trabalhador de uma casa espiritual, de um terreiro, você tira do seu bolso para dar condições para aquela casa trabalhar e oferecer um tratamento gratuito, né? Então, o médium, ele vai contribuir não só com o tempo dele, mas também com recursos materiais, né, para fazer a caridade. Mas isso eu pago com prazer, viu, Evandro? Eu não tenho problema, não. O terreiro que eu frequento, ele é até longe da minha casa, dá uns 20 minutos de carro. O combustível tá alto, não tem problema. Eu vou, eu volto, sempre que necessário. Precisa de alguma coisa para casa, uma vela, alguma coisa? Mãe, pai, precisa de alguma coisa aí? Preciso. Não, eu passo aqui, compro e levo. A gente, olha, é de coração e de alma que a gente faz, né? Porque a gente recebe tanto em troco, né? Então, tanto em volta de entendimento, de felicidades, de amizades, de histórias, não, é impagável. É verdade. Ô, Léo, deixa eu passar por uma outra pergunta aqui, senão o nosso papo aqui ele vai fluindo aqui quando a gente vê. Eu acho que a gente vai passar o dia conversando aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Léo. Nós, umbandistas, nós temos um respeito e um contato muito forte com a natureza, né? Natureza essa que nós consideramos como pontos de forças dos orixás. Eu diria até que a Umbanda tem uma visão muito próxima do Candomblé com relação a isso. Assim, do seu ponto de vista, e eu acredito que seja uma dúvida de muita gente também que esteja iniciando na nossa religião, qual é a maneira certa da gente entrar e sair de um ponto de força da natureza? Como é que a gente pode fazer as nossas firmezas, as nossas oferendas, sem comprometer aquela energia virginal do ambiente que a gente está visitando? Bom, Evandro, primeiramente, eu acho que nós temos que dar um passinho para trás e entender o que é esse ponto de força, tá? Um congá dentro de um terreiro, ele é um ponto de força, uma tronqueira é um ponto de força, mas aí se você vai... esses são pontos de força artificiais, criados por nós, seres humanos, médiuns, com nosso entendimento. Agora, pontos de força naturais, como uma calunga grande, que é a praia, a calunga pequena, o cemitério, temos as cachoeiras, temos as pedreiras, temos as matas, temos diversos outros pontos de força que nós podemos falar da natureza, campo aberto, são todos criados pela natureza e são... por que quando você vai fazer um trabalho lá, a energia é muito mais intensa, a gente sente muito mais o axé, muito mais aquela vibração, aquele pelo no braço que arrepia só de você entrar. Porque aquele local não está vazio de maneira nenhuma. Ele está lotado de espíritos e de guardiões que guardam aquele lugar, que protegem aquele local, que possibilitam que aquele local continue naquela imantação, naquela energia. Então, todo lugar, todo ponto de força, ele tem um guardião, ele tem entidades que trabalham naquele ponto de força e ele tem aquele orixá responsável pelo ponto de força, se nós formos pensar nisso. Então, se você vai entrar num ponto de força, numa cachoeira, quem está guardando aquela cachoeira na porta, na porteira da cachoeira, é um Exu, é um guardião. É a mesma coisa no seu terreiro. Quem está guardando a porta do seu terreiro é um Exu, é um guardião. Tem um Exu na cachoeira, tem um Exu na mata, tem um Exu na pedreira. Não é só porque não é... Exu não tem só no cemitério? Não. Exu tem em todo lugar. Então, existe o Exu guardião daquele ponto de força. Você vai entrar naquele ponto de força, saúde a energia daquele guardião Exu. Depois você vai continuar naquele ponto de força até o local onde você vai fazer sua oferenda, saúde as entidades que trabalham naquele ponto de força. Pode ser caboclos que trabalham numa cachoeira, podem ser boiadeiros que trabalham no campo aberto, pode ser o que seja de entidades que estejam ali presentes. Você não precisa saber exatamente qual entidade, mas faça uma saudação, faça uma reverência para aquelas entidades que estão ali também, que trabalham o tempo todo ali para manter aquela egrégora, aquela imantação. E só depois você chega e humildemente faça a sua oferenda para aquele orixá daquele ponto de força. Porque aquele ponto de força, ele está no comando daquele orixá. E tem todos esses guardiões e entidades que estão ali ajudando que aquele ponto de força exista e de forma imantada, purificada, positivada. Agora, quanto à sua oferenda,
Lembre-se que tudo que você vai colocar ali como oferenda, ele vai ser consumido no momento magístico que você faz isso. Ele não precisa ficar 1, 2, 3 dias ou até apodrecer. Naquele momento magístico que você fez, você assentou a sua oferenda, você direcionou os seus pensamentos, a sua energia para aquela entidade, para aquele orixá, e fez os seus agradecimentos, fez os seus pedidos em cima daquilo ali, aquela intenção, ela já está entregue, porque aquela energia está diretamente ligada àquele orixá. E o orixá não vai comer a fruta de Oxóssi, o orixá não vai beber o marafo, o orixá não vai fazer isso. Você terminou aquele ritual seu, você terminou aquele assentamento, não assentamento, né, aquela firmeza ali naquele ponto de força, você pode já recolher. Se você quiser comer as frutas, você pode comer as frutas. Se você quiser deixar as frutas para a natureza dar cabo dela, você pode deixar as frutas. Mas nada que não seja biodegradável, você deixa lá. A quartinha, gamela, você vai utilizar qualquer coisa, vela, tudo o que não for natural, tudo que não é biodegradável, recolha. Dá outra finalidade, leve para casa. Você pode quebrar e jogar num lixo diferente. Faça como quiser, só não deixe naquele ponto de força. E lembre-se, você vai embora, vai sair daquele ponto de força, do mesmo jeito que você entrou, aqueles mesmos guardiões e aquelas mesmas entidades estão ali ainda. Então se despeça das entidades, se despeça dos guardiões, se despeça do orixá, deixa aquele campo de energia, aquele ponto de força com a sua consciência de que o seu trabalho foi bem feito. Eu acho que é a melhor forma que você pode fazer para contribuir para que os pontos de força continuem imantados, saudáveis e que a nossa natureza continue prosperando. Porque os elementos da natureza são o que provém a nossa energia quanto umbandistas. Então, tomem conta desses elementos. Tá vendo, pessoal? Vocês que estão ouvindo o podcast aí, lembra que eu falei lá nos episódios, lá no comecinho do podcast, sobre exatamente isso, da gente fazer essas oferendas da maneira mais ecológica possível? O Leonardo ele só está ratificando aquilo que eu já falei. E olha que não é um Evandro Zé Ninguém que está falando agora, não. É um cara que já estudou, já fez sacerdócio, já fez um curso, já está preparado e tem muito conhecimento, né? E como esse nosso bate-papo aqui está se prolongando, Léo, pelo jeito essa nossa conversa vai longe, eu queria pedir licença para vocês que estão ouvindo o podcast, para a gente dar uma pausa aqui, para não ficar muito comprido o áudio, né? E a gente volta no próximo episódio para continuar essa conversa maravilhosa com o Leonardo. Agradeço a audiência de vocês até agora. Agradeço a você, Léo, por enquanto, pelos ensinamentos passados. E se vocês estão gostando dessa conversa com o Leonardo, não deixem de acompanhar os próximos episódios. Vocês podem ouvir o Alma de Poeta no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast, no YouTube e também acessando o nosso site, almadepoeta.com.br. Um grande abraço a todos, um grande abraço a você, Leonardo, e até o nosso próximo encontro.